Muito bem, Júnior, seja bem-vindo. Você que é o dono do Instituto Intelectus. Dono e proprietário. Tem a diferença, né? Eu sou dono e proprietário, é verdade. Agora me diz uma coisa, por que Intelectus? Porque os meus alunos são intelectuais, são inteligentes. Ah, então, você pensou nisso e colocou Intelectus. Exatamente. O Intelectus, ele trabalha com cursinho pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular, e vocês oferecem um serviço de presencial e também ensino remoto. Exatamente, o digital. O ensino remoto é um termo muito retrógrado. Ensino digital, de excelência. Ensino digital, o digital é que você pode acompanhar onde você estiver. Exatamente. Você não precisa estar na sede do Intelectus. Não, pode estar de casa. Inclusive, as aulas são durante a semana toda transmitidas nesse formato. Mas você tem quantos anos? 23. 23 anos? Você é muito jovem para já ser dono e proprietário de um curso, você não acha, não? Não. Não? Estou prestando sobre. Como é que começou? Por que você quis criar um cursinho pré-vestibular? Porque assim, você fala que é cursinho, mas o nome é muito bonito. Instituto, né? Sim, Instituto Intelectus. Como é que surgiu a ideia de criar um cursinho pré-vestibular, um Instituto Intelectus? Na verdade, não havia na cidade. Lá em Poeiras não havia um cursinho. Eu não pude fazer cursinho na minha época de ensino médio, tinha muita vontade. Só que para fazer cursinho, eu teria que me deslocar até o Ipu. E eu sendo de escola profissional, estudando o dia todo, em tempo integral, não tinha a menor condição de sair da escola às 5, ainda vir aqui para o Ipu, enfim. E aí eu percebi essa necessidade que havia em Poeiras, os estudantes se prepararem, de implementar essa cultura também da preparação para a universidade, essa questão do ensino de redação. E quando eu percebi que não havia em Poeiras esse mercado, aliás, havia o mercado, mas não havia o serviço sendo ofertado, pensei, não, então eu vou abrir um curso de redação em domicílio. Eu ia na casa de cada estudante fazer a oferta desse serviço. E quando eu percebi que havia muito estudante, muita demanda, eu comecei a convidar colegas, professores da faculdade para ensinar as outras disciplinas. Porque você dá aula de redação. Você que é o carro-chefe, né? Exatamente. Então aí você foi de casa em casa. Você fez um trabalho de formiguinha. Sim, aqui no Ipu e lá em Poeiras, eu ia de casa em casa. Então eu tinha 50 minutos para atender cada estudante. E eu tinha 30, 40 estudantes. Então era o dia inteiro, a semana toda nessa rotina. Puxa. Só que o trabalho de redação, Vinícius, é um trabalho muito pautado na questão do individual, do cara a cara, do laboratório de redação. Então como é que eu ia fazer os atendimentos individuais para dar os feedbacks de correção de redação com um estudante e os outros? Eu ficar alheios, aleatórios. Então eu convidei um professor de matemática. Enquanto eu fazia o feedback de alguns alunos, ele dava aula de matemática. Aí eu percebi que era insuficiente os 50 minutos de laboratório de redação. Eu convidei uma amiga que fazia geografia, ela dava aula de história e geografia. Então eu já tinha 2 professores com 3 aulas, além de redação. Ah, foi crescendo. Mas então começou com a redação? Só com redação. Começou com a redação. Puxa, e aí começou você tendo que suprir os que estavam faltando. As lacunas, porque o aluno queria muito o laboratório, o momento individual comigo. Então, para ter esse momento individual comigo, eu tinha que deixá-los, os demais, fazendo alguma coisa. Aí eu inseria a matemática, inseria a história e a geografia. E hoje tem todos? Todos os componentes curriculares. Todos os componentes curriculares. Agora, tem dado certo, não tem? Tem. Porque tem muita gente sendo aprovada, não tem? Nós estávamos falando agora há pouco, a Maria Aparecida até falou que tem aprovado muito. Eu até questionei, porque ela falou que vocês acertaram o tema da redação do Enem por 5 vezes consecutivas. Aí vocês são pentacampeões, né? Mas que história é essa de acertar o tema da redação? Eu não acredito nisso. Você acertou o tema, como é que acerta o tema? Trabalhando vários temas ao longo do ano. Não existe esse negócio do professor bater o olho num tema só e dizer que é ele. Não existe isso. É isso que eu ia dizer. Todo professor de redação que dizer que acertou o tema porque trabalhou um tema específico ao longo do ano é mentira. A gente trabalha vários temas ao longo do ano e coincide que um dos temas que a gente trabalhou ser o tema da redação do Enem. Então qualquer pessoa acerta o tema. Não, qualquer pessoa não. Porque se eu trabalhar eu tenho 1 ano para trabalhar com meus alunos, e aí eu tenho vários temas, eu trabalho vários temas, é claro que um deles é capaz de cair no Enem. E caso os outros professores, onde é que eles estão? Para dizer que acertaram também. É por isso, qual é o diferencial do Intelectus na redação? Exatamente isso, a gente trabalha vários temas. Nós temos uma aula específica só para isso, a discussão de eixo temático. Então, cada aula tem a proposta de redação, o estudo guiado, conversamos sobre aqueles temas. O grande diferencial é que a gente não acerta o tema avulso. Por exemplo, o tema da redação do ano passado foi o trabalho de cuidado, a invisibilidade desse trabalho. Nós não acertamos o assunto, foi o tema tal qual, a frase tema. Todos os anos é a frase tema.
a gente pesquisa muito. Eu e os estudantes, é um trabalho individual. Eu sempre deixo isso bem claro, inclusive no podcast em que eu estive, que é um trabalho coletivo. Os estudantes, eles embarcam nessa atividade comigo. Inclusive, agora de começarmos, né, o programa, eu estava respondendo estudantes e veio uma postagem do governo, já me manda e pensa, não pode ser um tema de redação? Eu, pode. E aí vocês já vão criando um banco. E nós já vamos criando um banco de temas. Mas vocês têm uma aula de eixos temáticos? Nunca ouvi falar disso. Só no intelecto. Aí vocês, nessa aula, vocês debatem os temas que podem ser assunto, que podem virar tema de redação. E sempre são assuntos que são publicados nos portais do governo, no Ministério da Educação, dos Direitos Humanos, enfim, são só temas publicados, assuntos que podem virar tema. Porque existe uma teoria de que os temas de redação, eles são extraídos das redes sociais, que o governo dá uns spoilers. Então a gente trabalha em cima disso também, ao longo do ano todo. E tem dado certo, já faz 5 anos que vocês acertam, né? 5 anos. Já faz 5 anos consecutivos. Puxa, mas o Intelecto na Ipueiras mesmo, porque essa organização é de cidade grande. Essa mentalidade não é de cidade do interior. Então, você que mora na Ipueiras, você que mora na região todinha, o ensino de excelência realmente é no Instituto Intelecto. Aí eu vi que ultimamente vocês têm aprovado, vocês até postaram o pessoal da redação, né? Já chegaram no 1000? Ainda não. Não? A gente bate na trave, todo ano com 980. 980. Que é o 1000 técnico. Explica como é que é esse negócio do errinho técnico. Porque quem tira 980, tira 1000 com corretor, não é verdade? Isso. São 2 corretores que corrigem a redação individuais, eles não sabem que estão corrigindo a mesma redação, então um corrige da 960 e o outro dá 1000. Então faz-se a média, então 980, 1000 quebrado. Um deu 1000 e o outro é 960. Então a gente bate na trave todo ano. Todo ano. Ainda não veio, talvez este ano saia. Se vier um 1000 fantástico, bate aqui. Com a graça de Deus. Mas muito bem, Júnior. Além da redação, quais são os destaques maiores do Instituto Intelectos? Os professores, eu sempre falo que além dos estudantes, os meus professores são intelectuais de excelência. Nós temos os melhores professores, são professores aqui do IPU, de Ipueiras, Crateús, Sobral e Fortaleza. Então, quando você fala que é uma organização de cidade grande, eu trago os professores de cidade grande para os meus estudantes. Valorizo muito os professores da minha cidade, valorizo muito o jovem, eu acredito muito do aprendizado entre pares. Você aprende muito melhor com alguém da sua idade. Então, de jovem para jovem, fica muito mais simples. Então, eu trago professores da capital, e não são professores que estão começando agora, não são professores, apesar da idade de serem jovens, são professores especialistas, professores mestrandos, professores mestres, tem professores que estão finalizando, começando agora o doutorado, que já finalizaram o mestrado, enfim, são professores gabaritados, professores realmente muito bons. E além desse serviço de ter os melhores professores, eu sempre digo isso, são os melhores professores, para mim e para os meus estudantes. Tem um serviço de psicologia, então entender o estudante, entender as emoções do estudante, como ele se sente. A gente fala de uma idade muito complicada, que é essa fase dos 15 aos 17, de tomar decisões. Verdade. Eu tô passando por ela. Como perder cada pé. É muito difícil, muito difícil. Essa época de tomar as decisões, então eles precisam desse suporte. Então a Camilinha, que faz esse trabalho de orientação psicológica, de combater o estresse, a ansiedade, esse momento tão caótico que os estudantes vivem, que é tomar decisões, também é um serviço que a gente oferta. Então é um dos grandes diferenciais, principalmente olhar para o estudante como um único individual, o atendimento personalizado. Não como número, né? Não como número. Porque são muitos. Graças a Deus. Todos são vistos como muitos. Mas sabe o que é mais bacana? É porque você está proporcionando para os estudantes que escolhem o intelecto não passarem pelo que você passou, né? De ter que sair da sua cidade para tentar fazer um cursinho ou não ter a possibilidade dentro da sua cidade. Você está trazendo para dentro da sua cidade uma realidade que eles não precisam buscar fora. Tem dentro, né? Tem dentro. Exatamente, tem dentro. Mas é uma faca de 2 gumes, porque Ipueiras não sai da própria cidade para fazer cursinho. Mas as outras cidades, os estudantes deslocam. Então, nós temos estudantes do Pires Ferreira, aqui do Ipu, Nova Russas, Crateús, Varjota, que todos os sábados, nos encontros presenciais, estão no Intelectos. Quando inclusive está no Merchan, que os ipuenses estão cada vez mais intelectuais, é porque mais da metade dos nossos estudantes são aqui do Ipu. São da cidade do Ipu. Então, eles saem daqui e vão para Ipueiras porque querem um diferencial, né? Eles saem porque querem algo novo. Eu acredito que parte muito dessa lógica da aprendizagem de pares. Eles procuram a novidade, né? Aquele professor com um diferencial, aquela metodologia inédita, um espaço que não seja o mesmo da escola. A maioria dos estudantes são de escolas de tempo integral ou ainda estão no ensino médio. Então, querendo ou não, a escola tem aquele espaço
que a gente sabe como é que é, né? As regras, os horários a serem cumpridos. Não que no intelecto não tenha isso, nós temos regras, temos horários a serem cumpridos. Só que não é Caxias, né? Não, nós temos a flexibilidade. A gente está falando de um estudante que está se preparando para o ensino superior. E nós sabemos que o ensino superior, sabemos muito bem que o ensino superior ele tem essa liberdade. Você pode fazer A ou B desde que você arque com essas responsabilidades. É verdade. Então, é verdade. o Intelectus prepara esse estudante para essa realidade. Ele tem várias escolhas, mas a responsabilidade de saber lidar com essas escolhas fica por conta dele. Então, quando ele sai desse espaço de muita regra, desse espaço de muita, como é que eu posso dizer, de estar ali diante de certas situações e vai para o Intelectus, ele fica aliviado. Ainda que seja, claro, com as nossas regras, com as nossas condições, ele fica mais aliviado, ele se sente mais confortável. É como eu falo na propaganda. São aulas dinâmicas, inovadoras em espaços de interação. Então é um espaço que é de jovem para jovem, é de amigo para amigo. Eles não me veem como diretor, eles não me veem como aquele professor chato. Nós somos uma grande família, um grande grupo de amigos que queremos que cada um deles conquiste uma vaga no ensino superior. E que tem dado muito certo, Foram né? mais de 300 estudantes aprovados desde... Já mais de 300? Mais de 300. Desses 4 anos, mais de 300. Pegando o clube de redação, que a gente conta os 5 anos acerca do tema do clube de redação. Sim. Então, de 2019 para cá, foram mais de 300 estudantes. Puxa. Especificamente 303 estudantes. 303 estudantes. Caramba, é muita gente aprovada, muita gente colocada dentro da universidade. Agora eu vou te fazer um desafio. O Enem já tem data esse ano? Tem, dia 13 e dia 10. Se não mudar, é dia 3 de novembro e dia 10 de novembro. 3 de novembro e 10 de novembro. A redação é no primeiro dia. Primeiro dia. Um domingo antes você vem aqui para tentar dizer o tema da redação do Enem, pelo menos para ver se vão acertar. A frase tema. A frase tema, pelo menos a temática. Se a gente estiver vivo até lá, né, novembro, né? Eu vou novembro estar, já. não estava meus planos morrer. Mas você vem aqui, eu te espero pra gente poder falar sobre o tema da redação, pode Eu ser? venho. E comentar depois. A gente ia trazendo passado, acho que não deu foi tempo, não foi? Mas eu não sei, a gente ia trazendo passado, mas não deu certo. Mas você vai vir aqui pra gente comentar e falar. Eu venho de antes como- e venho depois. Pronto, Vem tá antes e certo. vem depois. E você vai arcar com as suas consequências, acertando ou errando, Se né? eu não vier, se eu sumir, eu não acertei. É porque não acertou o tempo, mas vai acertar, vai acertar. Então, olha, você da sua casa, por mais que procure fora, você tem pertinho o Instituto Intelectus, onde você vai poder ter tudo isso aqui que nós conversamos agora, e nada como estar em casa. Nada como você poder estar em casa, poder passar... Olha, a gente fala que essa fase é uma fase muito difícil, a fase dos 15 anos, né? Nada melhor do que passar essa fase tão decisiva, de você ter muitas escolhas, muitas responsabilidades, perto da sua família. Então aproveitem que tem aqui pertinho, aqui na Ipueiras, no seu celular, no ensino remoto, no ensino digital, né? Algo de excelência como o Intelectus. Então entre em contato pelos telefones que aparecem aqui na tela, faça a sua matrícula, faça uma visita, fica ali na cidade de Ipueiras, bem na entradinha, é só ir passando aquela ponte, você vai ver lá o Instituto Intelectus, faça uma visita que eu tenho certeza que o Júnior vai adorar receber vocês, não é verdade? Muito. Muito bem. Júnior, obrigado por ter vindo aqui. Volte sempre e eu te espero aqui. E quando você vier, não venha só não. Traga os alunos, traga tá a negada toda pra cá. Um de cada cidade. Traz um de cada cidade. E aí depois nós vamos tentar fazer os 303, todos eles. Não tinha um filme chamado 300, né? Tinha um filme chamado 300, tá aí. Eu podia fazer um merchan pro Intelectus fazendo a propaganda dos 303, né? Que é 300 mais 3, ó. É uma ideia. Obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui.